Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Vereadores realizam nova sessão. Confira os assuntos em debate no plenário. SAMU de São José dos Campos é homenageado durante solenidade em memória ao acidente que matou uma pessoa e deixou 40 feridas na SP-50 em Monteiro Lobato. Vereadores discutem cenário de desemprego em São José. Só este ano, mais de 2.000 postos de trabalho foram fechados. E no quadro Saúde Alternativa, você vai aprender a montar marmitas fitness. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Muitos debates marcaram a sessão da Câmara, realizada na tarde de ontem, terça-feira. E agora a gente acompanha na reportagem um resumo da sessão e quais foram os principais assuntos discutidos em plenário. A 24ª sessão da Câmara de São José, em 2016, teve todos os 230 documentos da pauta aprovados por unanimidade. No Pinga Fogo, os vereadores abordaram assuntos como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que chegou à Câmara, e o BRT. Também foram citadas pelos parlamentares obras de pavimentação e linhas de transporte coletivo. No plenário estavam presentes representantes da Univap, protestando contra o corte de verbas em bolsas de estudo do governo federal. Os vereadores apoiaram a causa. Ainda durante a sessão, uma homenagem foi prestada aos funcionários do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Funcionários do Centro de Regulação, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas de ambulância receberam um diploma de reconhecimento. A íntegra desta sessão você acompanha no nosso canal do YouTube. Como a gente viu aí na reportagem, durante a sessão, os vereadores participaram de uma solenidade em memória ao grave acidente que matou uma pessoa e deixou 40 feridas no ano passado em Monteiro Lobato. O SAMU de São José, que atuou no resgate das vítimas, foi homenageado. Acompanhe. Equipes do SAMU e do Hospital Municipal foram homenageadas na Câmara de São José. Na ocasião, profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores de ambulância e membros do Centro de Regulação estiveram presentes. Eles fizeram parte do resgate às vítimas de um acidente na estrada que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, que deixou uma vítima fatal e outras 40 feridas em abril do ano passado. Na época, 7 viaturas foram necessárias para o atendimento. Houve uma mobilização completa de toda a rede do SAMU, todas as ambulâncias foram para lá, o pessoal da regulação ficou no contato com os hospitais para poder encaminhar os casos já com diagnóstico para o pronto atendimento. A gente quis parabenizar a toda a equipe que trabalhou lá naquele dia do acidente, mas que trabalha todo dia no atendimento de urgência e emergência na nossa cidade. A vereadora doutora Ângela foi quem propôs a homenagem. E além dos profissionais do SAMU e do HM, o secretário de Saúde, Dr. Paulo Reutberg, o coordenador do SAMU na cidade, Fernando Fonseca, o superintendente da SPDM, que dirige o Hospital Municipal, Carlos Alberto Maganha, estiveram presentes. São José dos Campos vive um momento difícil na economia e, consequentemente, na geração de emprego. Só nos 3 primeiros meses do ano, cerca de 2.000 postos de trabalho foram fechados na cidade. Os vereadores têm acompanhado a situação. São José dos Campos está no ranking das 50 cidades do país que mais demitiram no primeiro trimestre de 2016. Neste período, a cidade perdeu 2.256 postos de trabalho e ocupa a 48ª posição, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A Ilzeli é auxiliar de limpeza e sabe bem como é essa situação. Eu trabalhava numa empresa há 13 anos e meio. E agora já estou há 7 meses desempregada. Em geral, está difícil mesmo. A crise no emprego não é de hoje. No mês de março, foram 795 demissões e em todo o ano de 2015, foram 10.090 postos de trabalho fechados, o que fez São José dos Campos despencar 176 posições no ranking brasileiro. Números bem diferentes dos anos de 2014 e 2013, quando a variação foi de cerca de 1.500 vagas de emprego a mais ou a menos por ano.
São José dos Campos ele sofre um reflexo já de muitos anos de perda de participação no ICMS, de saída de indústrias. O que a gente teve esse ano é mais um capítulo dessa saída de indústrias aqui. Enquanto a gente não tiver uma reforma geral para acabar com a guerra fiscal entre cidades ou entre estados, a cidade ela tem que entrar na discussão também de criar uma política de incentivo para trazer empresas, porque senão vai ficar muito difícil a gente manter os empregos ou de trazer novos empregos. De abril de 2015 até março deste ano, a queda foi de 12.058 empregos, ou seja, uma média de mais de 1.000 empregos perdidos por mês. Vereadores falam sobre alternativas para tentar reverter esse quadro. Eu acho que parte realmente das entidades empresariais cobrar uma postura mais agressiva da Prefeitura de São José. A Câmara Municipal, o que ela pode é ser o interlocutor, debater o assunto, discutir o assunto, procurar criar assim, um grande debate que eu acho que é importante nessa política da geração de emprego, no atrativo de empresas para a nossa cidade. É preciso ir às empresas, ir ao comércio local, ir a todos os segmentos vivos da sociedade e propor soluções. Câmara, mais Prefeitura e a sociedade como um todo, juntos sairemos dessa crise. Para quem passa pelo problema, não está sendo nada fácil. Não tem emprego mesmo. Quando surge uma vaga, tem 50 na fila. E que seja de babá, cuidadora de idosos, é o que surgir no momento. Estamos agarrando qualquer coisa. E no próximo bloco vamos te ensinar a montar marmitas fitness, uma boa opção para quem se preocupa em manter uma alimentação saudável. É daqui a pouco no quadro Saúde Alternativa. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Toda quarta é dia da gente falar de saúde aqui no Diário, né? No nosso quadro Saúde Alternativa. E quem se preocupa em manter uma alimentação saudável e não gosta de comer fora de casa, em restaurantes, por exemplo, tem como opção montar marmitas fitness. E a gente preparou algumas dicas para te ajudar a montar essas marmitas. Acompanhe. A alternativa de hoje é para quem acha que é impossível manter uma boa alimentação na correria do dia a dia. E hoje nós vamos conversar com a nutricionista Carla Giacom, que vai nos dar algumas dicas de como preparar uma marmita fitness. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Tati. Carla, como preparar, como planejar uma marmita fitness? A primeira coisa que a gente sempre tem que ter em mente é para onde a gente vai levar. Então, se a gente vai levar para o trabalho, por exemplo, é importante que a gente saiba o que tem lá de estrutura. Se vai ter uma geladeira ou não. Se não tiver geladeira, a gente tem que se preocupar em talvez levar um pouquinho de gelo numa bolsinha térmica para poder levar os alimentos e conservar. Outra coisa importante do planejamento é se vai ter onde aquecer esse alimento. Se a comida tiver que ser aquecida, tiver um micro-ondas, tem que ser levado em recipiente de vidro. Ou garantir que no lugar tem algum prato para fazer esse aquecimento. Porque no pote de plástico pode acontecer de soltar algumas toxinas no alimento. E essa organização, ela começa já na lista do supermercado? Sim, é importante fazer alimentos que você vai ter prazer em comer também, mas que consiga se adequar ao que dá para ser transportado, né? Então você tem que pensar na compra em porções menores para poder variar o dia a dia, a comida não ficar muito enjoativa. Sempre variar as cores das frutas, verduras e legumes, né? E já comprar a quantidade que vai usar na semana, dessas frutas variadas. Evitar comprar muito de um alimento, porque vai acabar sobrando, vai acabar desperdiçando e vai enjoar de comer esse alimento e vai acabar indo para outro tipo de alimentação que não é muito saudável. Exatamente, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Você pode mostrar pra gente? Sim. Aqui tem um exemplo bem legal para trazer, que é o macarrão integral com o frango grelhado mesmo. Tá? O molho é sempre de preferência natural, evitar os molhos prontos, né? E junto, acompanhando sempre uma salada, o mais variado possível. Né? A importância de ser o macarrão integral, ou pode também usar como fonte de carboidrato a batata doce, o arroz integral, mas sempre procurando os alimentos com fibra, porque vai ter um índice glicêmico mais baixo. Esse índice glicêmico, ele significa que o alimento vai ser absorvido devagar pelo corpo.
e dessa forma a gente consegue ter um metabolismo mais controlado, que vai ajudar tanto na saúde quanto para quem tem interesse de ganhar massa muscular, desenvolver alguma atividade física melhor. Eu trouxe também de exemplo algumas opções de lanches intermediários, né? Não só almoço é importante a gente levar, porque a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Se a gente não trouxer de casa essas opções de 3 em 3 horas, a gente acaba não consumindo, né? Então, eu trouxe de opção o mix de sementes e frutas secas, né? As frutas, que é sempre o mais fácil para transportar, né? E algo que às vezes as pessoas não pensam, pode trazer também tomatinho, né? Com orégano e azeite. Também é uma opção salgada que dá para variar bastante. Aqui eu já foquei mais no praticante de atividade física, né? Então tem o carboidrato também de baixo índice glicêmico, como no caso do almoço, e uma proteína, né? Então aqui seria a batata doce com frango, que é o mais conhecido. Aqui já seria um sanduíche, né, de queijo branco com a saladinha, né? Então sempre tenta combinar uma proteína, no caso que foi o queijo, com os carboidratos. E aqui de opção também uma tapioca com recheio de atum. O importante é que a tapioca tem que ter alguma fibra junto, que no caso eu usei a chia, porque a tapioca não tem baixo índice glicêmico. Então a chia que vai deixar ela com baixo índice glicêmico. Carla, eu percebi que são sempre carboidratos integrais. Sim, a fibra desse alimento é que vai ajudar a ter esse baixo índice glicêmico. Se você come um alimento sem fibra, você vai ter fome rápido e vai descontrolar o metabolismo. Então atrapalha no ganho de massa muscular, atrapalha no controle da glicose, então acaba desregulando uma série de funções. Então é sempre com as fibras ou alimentos mais naturais que naturalmente já vão ter fibras. E existem alguns alimentos que estragam com mais facilidade, né? Sim. Qual o tempo ideal para preparar esses alimentos? Como vai ser uma refeição transportada, é importante que não tenha muito molho, principalmente molhos com leite, com iogurte, porque são alimentos um pouco mais perecíveis. Se a pessoa tiver uma boa condição de tirar de casa e já levar para a geladeira do local, ainda dá para usar algum molho, sim. Os peixes também são um pouco mais perecíveis, ainda mais se for algum sanduíche onde o peixe não é conservado gelado, não vai ser aquecido novamente. São alimentos que podem estragar mais. Geralmente pratos que tem que fazer um preparar no dia anterior ou no dia que for consumir. Já os lanchinhos, como as frutas, o mix de semente, pode já deixar separado da semana inteira, só para ir pegando mais fácil, não ter que ter esse preparo no dia que for levar para não esquecer. Mas eu acho que isso de quantidade varia, né, na verdade, de pessoa para pessoa. Tem isso, varia. O ideal é que a pessoa... Tem pessoas que já conseguem conhecer seu próprio corpo, seu próprio organismo e saber suas quantidades, né? Quando a pessoa tem dúvida ou muda muito de rotina, tem atividade física, é legal fazer esse acompanhamento com o nutricionista, porque a gente vai indicar as quantidades mais adequadas para cada horário. Algumas pessoas trazem o alimento em quantidade pequena, acaba continuando com fome, desconta em outro alimento que alguém do trabalho está consumindo ali. Né? Outros trazem muito, acabam falando que estão trazendo comida de casa e acabaram engordando, está perdendo muito alimento. Então esse acompanhamento é importante para a gente orientar um pouco melhor essas quantidades e algumas opções de variação também, né? Como variar as frutas, variar algumas preparações para trazer. E com relação aos recipientes, como levar, como transportar esses alimentos? O ideal são sempre recipientes, se for aquecer, como eu falei, o de vidro é o mais indicado, né? Se for alimentos que não precisam ser aquecidos, pode ser o de plástico. Sempre com tampinha certinho para evitar que tanto que vire quanto entre alguma contaminação. Pode também usar aquele plástico Magipack de embalar alimentos também, que eles são bem práticos para enrolar algum alimento, para não ter contaminação, né? Mas sempre potinhos fechados. Se for algum líquido, alguma garrafinha com rosca na tampa também, né? E sempre pensando, se for aquecer, o de vidro. Se não for, pode até usar o de plástico. Carla, muito obrigada pelas dicas. E o Saúde Alternativa de hoje fica por aqui. Tchau! E no próximo bloco você confere o giro esportivo com as notícias do esporte aqui de São José. E hoje é um dia decisivo para o futebol feminino, hein? A gente volta já.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. E a gente viu no primeiro bloco que São José tem sofrido com o desemprego. Para ajudar quem está na busca de uma recolocação no mercado, a gente apresenta agora as vagas de emprego disponíveis no PAT. Fique de olho na agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de limpeza, barbeiro, chefe de serviço de limpeza, cuidador de idosos, manicure e montador de móveis. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E esta quarta vai ser animada para quem curte cinema e música. Confira na agenda cultural. Hoje no Sesc São José tem sessão de cinema. O filme Vocês, os Vivos, fala sobre o ser humano, conquistas e derrotas, alegria e sofrimento. A sessão começa às 7h30 da noite, a entrada é gratuita. Mais tarde tem muita música com a atração internacional Bing Man. O DJ traz repertório de reggae, hip hop, funk, entre outros. O evento começa às 9h da noite num bar na Praça Cândida Maria César Savaia Giana, número 4. Ingressos a partir de R$10. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. E agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para quinta-feira. A quarta vai ser de muitas nuvens no céu e o sol pode aparecer em curtos períodos da tarde. Não deve chover. A máxima chega aos 26 graus, mínima 13. Na quinta, o sol também se mantém por entre as nuvens e as chances de chover são pequenas, não passam de 5%. As temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Hoje é um dia decisivo para o futebol feminino de São José. As meninas da Águia enfrentam o Rio Preto pela semifinal do Brasileiro. Vamos torcer pelas meninas, né? Porque esse é o único título que elas ainda não têm. Essa e outras informações do esporte joseense, quem traz para a gente é a Renata. Renata, muito boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Após terminarem como vice-campeãs do Brasileiro de Futebol Feminino no ano passado, as meninas da Águia podem dar o troco este ano. Elas se classificaram para a semifinal e encaram o Rio Preto em um mata-mata na noite de hoje, em casa, no Martins Pereira. E foi justamente o Rio Preto que tirou o título do São José no ano passado. Se passarem para a final, as meninas da Águia enfrentam ou o Ferroviária ou o Flamengo. Ainda falando de futebol, mas dessa vez do masculino, já saiu a tabela da Copa Paulista. O São José dos Campos estreia no dia 3 de julho, fora de casa, contra o time B do Santos, que é uma das novidades da competição esse ano. O segundo jogo acontece em casa, contra o São Caetano. Lucas, essas foram as notícias do esporte de hoje. A gente fica por aqui, agora é com você. Muito obrigado, Renata, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.